Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Ai, primeiro dia de maratona de lives aqui no Instagram. Que maravilha! Bom, para quem está acompanhando, hoje é o primeiro dia de lives. Ô, seu Gerardo, eu já vou te chamar, tá? Vou te enviar o convite. Nosso escritor já entrou. Vamos conversar, então. Vamos conversar, que eu gosto de bater papo. Peraí. Te enviei o convite, seu Gerardo. É só aceitar. Tudo bem aí? Olá, não estou te vendo. Tá tudo embaçado. Eu também. Tô aqui. Aí, agora? Agora Ah, sim! tá. Querido, que prazer te conhecer. Seja muito bem-vindo ao meu projeto de entrevistas nesse mês de novembro. Eu agradeço seu convite, viu? E é um prazer participar. Poder falar da minha carreira, né? Comentar com você. É um prazer, viu? Bom, com os Olha, convidados. eu quero te parabenizar. Antes da gente começar a nossa entrevista, o nosso bate-papo, porque é de uma dimensão, em uma coisa assim, ter você no meu projeto. Primeiro, por causa da sua carreira, das suas publicações, da sua força de vontade, da sua dedicação em propagar as suas histórias. É transformador quando eu me deparo com pessoas assim. Para quem não sabe, gente, o nosso autor, eu conheci o nosso autor através de uma reportagem, aonde ele vai explicar para a gente como é que funcionou isso direitinho. Você estava no centro da tua cidade. Como é que foi isso, ô Gerardo? Você fala quando as primeira foto que você fala? Não, Aquela reportagem que foi o que me chamou a atenção, com você com a sua plaquinha falando dos seus livros. Eu falei, eu quero conhecer essa pessoa, eu quero saber quem é esse escritor. Você sempre faz assim? Como é que você surgiu isso? Então, eu comecei a escrever com 16 anos de idade. Aí eu entrei para a faculdade de odontologia, em Araçatuba, e no primeiro ano eu publiquei o meu primeiro livro de poesia, que é esse que você pegou o nome, Um Mar Sem Margem. Esse aqui, esse é o original, tá vendo? Essa Esse é a original. primeira edição. Original, olha lá. Tudo daquele tempo, tá vendo? É grampeado. Isso aqui, quando eu publiquei, eu tinha 20 anos de idade. Então, eu mandei fazer alguns exemplares, alguns não, mandei fazer 1000 exemplares. Eu achava que eu ia vender, né? Assim, facilmente. Mas não aconteceu nada disso. Não vendi nada, vendi apenas uns 40, 50 exemplares. Depois, para pagar a gráfica, eu precisei dar aula numa faculdade de enfermagem por um ano, para poder pagar a gráfica. Ela me cobrou, o rapaz até me cobrou metade, assim, porque ele viu a minha situação, quer dizer, que eu tinha mandado fazer 1000 livros. E eu era ingênuo de tudo, ele falou, vou cobrar só metade de você. Mesmo assim, já era muito caro. Eu dei aula na faculdade de enfermagem durante um ano, paguei a gráfica. Mas depois eu me formei, fui trabalhar, e 15, 20 anos depois eu comecei a publicar novamente, né? Trabalhava de dentista, normalmente, viu? Trabalhei 33 anos de dentista. E agora, essa parte que aconteceu comigo, eu tive assim eu mandei fazer 2 banners. Aqueles banners que você viu lá, nem mandei fazer.
um rapaz de uma gráfica me deu 2 banners de presente para mim. Então eu comecei a usar aqueles banners, entendeu? Até que no Instagram, no ano passado, houve uma viralização no Twitter, e por causa daquele banner, você entendeu? Vendo o livro de minha autoria e tal, tal, tal. Então aquilo deu uma repercussão assim, muito grande no Twitter. Eu tive, de um dia para o outro, eu tive 100 mil curtidas e 40 mil compartilhamentos. Então aquele banner ficou minha marca. Então aquela filmagem que você viu lá, eu estava com banners na frente e o atrás, 2 banners. É justamente para falar, eu sou um escritor e estou aí na área. Estou com a minha, querendo mostrar meu trabalho. Então isso aí caiu no gosto das pessoas, entendeu? A minha simplicidade. Então foi onde repercutiu. E o fato de eu ter também muitos meus livros serem de estilos diferentes. Eu tenho infantil, eu tenho trova, eu tenho romance, eu tenho poesia, eu tenho crônica, religioso. Pois é. A gente vai falar um pouquinho sobre todos os seus trabalhos de uma maneira gradativa. O que eu quero que o pessoal saiba é que o Verardo, gente, Verardo Neto, que é o nosso autor, ele teve um boom aí na internet. Eu vou disponibilizar o link da entrevista, da matéria aonde ele saiu, que viralizou, na verdade. Vou disponibilizar aqui no link da nossa entrevista, lá no story do Instagram também, status, enfim, tudo, para que vocês possam aí acompanhar como é que houve essa viralização, esses compartilhamentos, como que ele estava ali fazendo a própria divulgação e propaganda dos seus livros, dizendo, olha, eu sou um autor, eu tenho livro disso, 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 venha conhecer o meu trabalho, que, cara, assim, é sensacional. Eu, quando vi o vídeo do nosso autor, eu falei, gente, eu preciso conhecer essa pessoa, eu preciso saber quem é esse escritor. E entrei em contato com ele, falei, vem para o meu projeto, por favor, que eu quero trazer você, para mostrar você para as pessoas, como que se publica livro e faz essa divulgação raiz. Porque esse primeiro livro, O Mar Sem Margens, a primeira, na verdade, publicação, foi em 1978. É isso, Verardo? É isso mesmo. Eu estava no 2º semestre de odontologia. E é esse aqui, original, tá vendo? Esse é um exemplo original que eu trago. 1978. Esse aqui é o meu primeiro trabalho. Vocês têm noção de que desde 1978 para 2022, muita coisa mudou dentro do mercado de publicação, dentro do meio literário, sabe? São, assim, décadas que distanciam gerações, forma de escrever, de publicar, gráfica. Ele estava explicando aqui para gente como é que foi essa dinâmica da gráfica, de 1000 exemplares, que ele achava que ia vender tudo, só vendeu 40 ou 50, o que já é, assim, muito bom, né? Porque quando a gente para pensar, se um autor nacional vende 40 ou 50 exemplares de uma vez só, é fenomenal. Então, assim, o que distancia, desde que ele publicou, fez essa primeira versão, até hoje, 2022. Ô Verardo, quantos livros você tem publicado? É mais de 20, mais de 30? Hoje eu trabalho com 40 títulos. Eu tenho 43, mas só estou trabalhando com 40 títulos. Infantil, trova, depois eu vou mostrar para vocês. Então são 40 títulos que eu disponibilizo aí para as pessoas adquirirem, entendeu? 40 títulos. E agora, pode falar. Todos praticamente, até de ontem para hoje, de ontem para ontem,
veio mais quase 100 pessoas aqui no meu WhatsApp. As minhas fotos elas tornaram a dar uma repicada lá no Twitter, de ontem para hoje, e já tem, meus livros acabaram, eu já pedi na gráfica para fazer, vou pegar quarta tarde. Então já tem pedidos aqui, que eu já estou, que teve, alguns livros já acabaram já. Até quarta-feira eu já mandei fazer mais uns 100 livros. Que delícia, gente! Que espetáculo! Me diz uma coisa, o seu livro, Um Mar Sem Margens, ele fala o quê? Ele é poema, ele é poesia, ele é romance? Do que fala o seu livro? Primeiramente eu quero falar para você que é tudo com muita humildade, viu? O meu trabalho é muito simples, muito humilde, e a minha pessoa também. Eu não quero, assim, me engrandecer, não quero aparecer. É simplesmente uma apresentação assim, muito humilde. Esse trabalho aqui é de poesia. O título Mar Sem Margens é um título da época, né? E, então, são poemas. Um Mar Sem Margens, poemas. Ó. Aqui tem 60, 70 poemas, tá vendo? Olha que espetáculo! Ô Verardo, tem algum que você goste assim mais, que seja o seu preferido? Lê um pra gente, por favor. Você fala de poema? De Um Mar Sem Margens. Esse aqui é a edição nova, tá vendo? Ó, esse aqui é a edição nova dele, ó. Eu editei agora o ano passado. Então esse é a antiga, tá vendo aqui, ó? E esse é a nova aqui, ó. O Mar Sem Margens. Esse livro aqui, ó. Aqui seria é diferente, tá vendo aqui, ó? Lá, tá vendo? É o mesmo livro. Eu consertei algumas coisinhas. É como você falou aí, são décadas, né? Então eu precisei arrumar alguma coisinha e então eu reeditei. Por exemplo, aqui, ó, posso ler um poema para vocês aqui, quer ver? Ó? Vamos ver, tem vários estilos, né? Aqui por exemplo, eu na época minha, eu gostava muito de poetas românticos, entendeu? Eu ficava lendo Casimiro de Abreu, Álvaro de Azevedo. Então eu usava palavras assim, daquele tipo, por exemplo, donzela. Então tem um poema que fala de donzela. Então, aqui, ó, tá vendo aqui, ó? 1978, Donzela, ó. Canção de Paz, chama o poema. Só para vocês verem a circunstância. Né? Hoje uma palavra donzela quase que não é usada, né? Mas naquele tempo eu usava. Canção de Paz. Donzela, que bela, que linda que és. Andando na praça, na rua, através da brisa, do vento, do sol da manhã. Donzela, que flores, que sonhos que existem nos teus olhos grandes, que são borboletas largas e meigas que nadam no ar. Donzela, que bela, que linda que és. Eu ando sonhando um sonho que tem teus braços, tuas mãos, tuas pernas, teus pés. Então é um poema, Canção de Paz. Ó. Ai, que espetáculo, gente! O vocabulário muda, né? O vocabulário muda, a essência muda. Os poemas hoje, a gente não tem donzela, né? Então, mas isso não é uma crítica, não, tá? Eu gosto do de raiz mesmo, porque hoje em dia o vocabulário ele vai se modificando, né? A gente está falando de 1978, e aí eu já ia, inclusive, entrar nesse ponto. Quais eram os autores clássicos, os poetas que te inspiravam a escrever as suas histórias, os seus poemas, tanto poetas, né, quanto escritoras? Nessa época, eu lia Casimiro de Abreu, Álvaro de Azevedo, Castro Alves, os poetas românticos. Então eu ficava lendo esses autores, entendeu? E eu usava essas palavras, donzela, tudo mais, né? E eu fazia poemas para as moças, né? Eu fazia tiro de guerra com 18 anos, e eu lembro que eu ficava na frente tem uma casinha, né? Que fica uma pessoa olhando, né? De guarda.
Eu ficava ali o dia inteiro, e na frente morava uma moça que eu achava ela bonita. Então eu fazia poemas para ela ali, de guarda no quartel, fazendo poemas para ela. Fazendo cursinho em 77, tinha uma moça que passava na minha frente, eu achava ela bonita. Eu também fazia poemas para ela, mas elas nunca ficaram sabendo disso. Então era o romantismo que ele impregnou em mim. Agora, eu assim, de uma vez, eu procurei de imediato arrumar o meu próprio modo de escrever. Eu nunca assim plagiei nada, nunca copiei nada. Eu só me inspirava, né? Mas depois eu fui lendo Carlos Drummond de Andrade, foi me transformando, né? Manuel Bandeira, mas sempre procurando o meu caminho. Eu encontrei, entendeu? Desde aquela época. Então, o meu início de tudo foi o romantismo. Casimiro de Abreu, Álvaro de Azevedo e Castro Alves. Eu ficava o dia inteiro lendo aqueles poetas, até o pessoal da minha família achava que eu estava doente. Falava, o Cavalheirinho, eles chamaram de Cavalheirinho, está doente, é anêmico, não sei o que tem, né? Mas não, eu estava dentro de casa, dentro do quarto, lendo esses poetas, escrevendo também aqueles poemas, né? A mão ali e tal. Eu amava isso, esse poeta romântico, entendeu? Então, assim que começou a minha escrita. Nessa época aí, esse livro tem essa tendência. Que maravilha! E é bom frisar, gente, que não é só poema, tá? O nosso autor, ele escreve também romances. Qual é o nome de um dos teus romances? Fala pra gente. Ó, eu tô aqui, o meu romance mais vendido é esse aqui, O Taxista. Esse livro aqui, ó. O Taxista. O Taxista. E ele fala sobre o quê? Ele fala começa com numa fazenda. Ó, tudo é fictício, tudo é criado, não é vida verídica. Uma fazenda, um rapaz, filho de um empregado, ele é filho. E vai ter uma festa naquela fazenda e surgem vários convidados de várias cidades, tudo gente bem de situação financeira, né? E vem uma moça, filha de um casal do Rio de Janeiro, e quando os dois se olham, a moça e o rapaz, eles se apaixonam perdidamente, paixão à primeira vista. Mas ele só ia ser de sábado para domingo. Domingo ela ia embora. E todo mundo percebeu que os dois se apaixonaram. Mas ninguém queria aquele enlace ali, porque ele era filho do empregado e ela muito rica. Então o pai e a mãe voltam para o Rio de Janeiro, que é a cidade deles. Só que é o seguinte, na realidade, esse senhor era empresário, a empresa dele estava indo à falência. Então aparece um outro rapaz muito rico que quer injetar um dinheiro na empresa dele, só que ele exige casar com a moça, porque a moça é muito bonita. Então eu falei, eu empresto o dinheiro para o senhor, nós vamos reerguer sua firma, mas eu quero casar com sua filha. E nisso o pai conta para a moça, né? Fala, olha, tem um senhor, um rapaz querendo casar com você, se você casar com ele, a gente vai continuar rico. Se você não casar, nós vamos à pobreza, à falência. Então ela, sentindo aquele drama, ela aceita o casamento. Casam-se, e o rapaz não. O rapaz fica sabendo que ela se casou, e ele continua trabalhando na fazenda do mesmo jeito. Ele não se casa, não arruma namorado, porque o amor dele era ela. Ele não queria nenhuma outra por nada no mundo. 40 anos depois, ela fica viúva e ele fica sabendo. E ele vai lá até o Rio de Janeiro procurá-la. E eles se encontram. Aí entra na história o taxista. Na realidade, o taxista, ele, que não tinha nada a ver com a história, ele passa a ser o personagem mais importante. Porque o final desse livro é surpreendente. A pessoa nunca mais esquece o final desse livro. O Taxista. É uma história muito simples, assim, muito romântica, né? E o taxista ficou marcado. Pra você ter uma ideia, ontem uma dentista me procurou que ela queria comprar esse livro, porque o marido dela é taxista e ela queria dar de presente para ele. Lá de São José dos Pinhais. Já mandei o livro, O Taxista. O marido dele é taxista. E o taxista está à venda onde? É diretamente com você ou não? Somente comigo.
É só entrar Todos pelo... os seus livros. Todos os meus livros é somente comigo. É pelo Instagram, né, Verardo Cavalheiro, ou WhatsApp. É 17997 Aí na primeira parte do Instagram tem o meu WhatsApp aí. Todos os meus livros são vendidos por R$ 20, já incluso o frete. A pessoa não precisa pagar o frete. E pessoalmente eu vendo assim na rua, eu vendo por R$ 15. Então, entrar em contato comigo. Outro livro muito legal também, esse livro aqui, o Vende-se uma Filha. O vento o quê? Não, Vence uma Filha. Vende-se uma Filha. É uma história... Fala sobre o quê? Muito fantástica. É uma história... O que eu falo aqui, já que as pessoas já falam para mim, assim, as pessoas que leram, né? O testemunho... Eu amo os meus livros. Agora, o que eu falo aqui geralmente é que as pessoas falam de mim. Por esse livro aqui, ele está muito... As pessoas amam esse livro. É uma história simples. Um casal do norte tem uma filha de 17 anos de idade, mora numa cidade grande. Só que o casal quer voltar para o norte para terminar a vida deles lá. Mas a menina não quer ir. Ela quer ficar na cidade grande e quer se formar para médica. Mas eles não tinham condições, eles eram pobres. Então, os pais e a filha entraram num acordo. Nós vamos vender você. Se alguém comprar você, te der condições de você formar para médica, nós vamos embora, você fica aí com ele. Então, eles colocam a placa lá no alpendre, vende-se uma filha. Só que é um alpendre, tá vendo? Aí passa um fazendeiro lá, e o fazendeiro olha para dentro e vê aquela placa, vende-se uma filha, né? Assim, a princípio ele achou que não era nada, ele continuou andando. Mas depois ele falou assim, não, vou parar e vou ver o que significa aquilo ali. Ele para a caminhonete dele, vai lá bater a casa, bate a palma lá, os casal de velhinhos sai, e ele fala assim, meus senhores, essa placa, isso é uma brincadeira, né? Vende-se uma filha. Eles falam, não, meu senhor, nós estamos vendendo a nossa filha mesmo. Nós acabamos de pôr essa placa aí agora. Mas como que vocês vão vender sua filha? Eu posso entrar? Eu não, entra, por favor. Aí ele entra, o fazendeiro entra, começa a conversar com o casal, na verdade, o fazendeiro chega até a oferecer um dinheiro para eles irem embora e levar a filha junto, para ela formar para a médica lá. E os pais falam, não, mas ela não, porque ela quer ficar aqui. Então, o fazendeiro chama a moça, ela sai, vai até o alpendre, e o recurso que ele tem para evitar que ela seja vendida por uma pessoa qualquer, ele fala assim, então eu compro a sua filha. Aí ele compra a filha deles, dá um dinheiro para eles ir embora, e ele pergunta para a moça, você quer ir embora comigo? Eu quero sim. Aí os pais falam, nós só estamos vendendo ela para o senhor, porque nós vemos que o senhor é uma pessoa boa, o desejo dela é se formar médica. Ele fala, não, eu vou formá-la para médica. Aí a história que acontece é assim, simplesmente fantástica. É o contrário. Nossa. Vende-se uma filha, gente. Já tem aí, ó, 3 dicas para vocês. Vende-se uma filha, Um Mar Sem Margens e O Taxista, não é isso? Todos são vendidos diretamente com o autor. Eu vou marcar o escritor aqui na live para que vocês possam segui-lo, interagir diretamente no Instagram, comprar diretamente com ele, os livros que vocês tiverem interesse, não se preocupem. Agora, ô Verardo, você sabe que tem uma coisa que está aqui, que eu tô louca para saber. Você mostrou aí a sua primeira versão de 1978, aonde era grampeado. Foi você quem fez essa primeira edição, porque não existia gráfica, não era uma opção de gráfica. Por que você resolveu fazer tudo grampeado, essa primeira versão? Porque, gente, produzir uma tiragem grampeado é uma loucura. Na época eu não sabia, né? Eu simplesmente entrei na primeira gráfica, falei que eu queria fazer um livro, né? E não imaginava que forma que fosse feita. Nem me passou pela cabeça. O rapaz falou que fazia, então eu falei, então faz 1000 exemplares. Ele fez 1000 exemplares, mas ele me cobrou, como eu falei, um pouco mais da metade, porque ele viu que eu tinha, assim, para ele que eu tinha
uma dificuldade de vender aqueles livros, né? Mas eu assim deixei, eu não entrei assim em detalhes não, viu? Foi tudo por conta dele. Ó. Agora isso aqui foi em 1978, né? 44 anos. Então ele A me gente entregou não tinha, o autor não tinha internet, não tinha live, nada, não exatamente tinha rede social. nada. Vocês conseguem compreender essa evolução de um escritor nacional, vender o próprio livro, produzir o próprio livro, ir de porta em porta para vender o próprio livro, onde não tinha rede social, não tinha internet, muito menos live. Quer dizer, era uma coisa assim que se ele não fizesse, ninguém mais faria por ele. Entendeu? É isso que é fantástico, porque a literatura ela evoluiu, o mercado editorial e de publicação evoluiu, o vocabulário, a forma de publicar, a forma de divulgar, tudo passou por uma transformação. A internet ajudou, a internet atrapalha? Algumas vezes atrapalha, mas ela ajudou absurdamente. A gente está vendo hoje a quantidade de autores nacionais que a gente não conhecia há 3, 4, 5 anos. E aqui a gente está dando um exemplo do nosso autor de mais de 30 anos. Quer dizer, é uma loucura a gente acompanhar parece um Matrix, né? E aí eu entro nesse ponto de você estar aí batendo de porta em porta ou de estar em algum lugar determinado diariamente para divulgar a sua obra. Eu acredito que você não tenha feito lançamentos dos seus livros, ou você chegou a fazer? Não, olha, depois dessa fase aí você vai perceber mais ainda. Quando eu resolvi voltar a publicar, eu comecei a fazer isso aqui, tá vendo? Ó? Apoio cultural. Ó. Esse é um Poeta Sua Poesia 3, tá vendo aqui? Ó? Ele é de 2013, esse livro aqui. Ó. Então, eu fazia isso aqui. Ó. Eu andava pelas ruas, mas quando eu falo andava, você pode pôr andar nisso. Eu andava 15, 20 quilômetros por dia. Cidades como Ribeirão Preto, Araraquara e Jales, não tem uma rua que eu não fui a pé. Tudo a pé. Então eu buscava apoio cultural, tá vendo aqui? Ó? Eu arrumava um tanto de marcas, levava na gráfica, cada um me dava R$20 isso aqui, ó. R$20, R$20, R$20. Aqui dava R$200, né? 1, 2, 3, 4, 5, R$200. Não, R$100, R$200. Eu pegava esse dinheiro, rodava um tanto de livros, e depois eu ia vender na rua. A pessoa que era dona da marca, ela não tinha direito ao livro. Ela dava os R$20 e se ela quisesse, ela comprava um livro. Entendeu? E tinha tudo assim, ó. Todos eles eram assim, ó, dessa época. Agora, para eu chegar ao ponto de ter as 20 marcas, você já imaginou o que eu não fiz? Porque ó, eu tinha de conversar com o dono, eu tinha de esperar o dono estar numa hora de tranquilidade, que eu não podia atrapalhar com o freguês. Entendeu? Eu tinha que. E nem todos aceitavam, nem todos deixavam eu falar direito. Eu já percebia que era uma coisa daquele tipo, já me descartava, eu ia embora. Então eu fiz uma conta assim por cima. Eu acredito que eu já tenho entrado em mais de 8.000 estabelecimentos comerciais e que mais ou menos umas 4.000 marcas fez comigo. Durante isso aí por mais de 10 anos, 10, 12 anos. Então eu fazia isso aí, você entendeu? Eu tinha o livro em mãos, não pagava, não gastava, e eu depois saía vendendo pela rua. Aqui em Ribeirão Preto tem um hotel que o gerente lá me deixava ficar todo domingo de manhã. Eu ficava lá das 8 às 11, vendendo para turista. Ficava ali, mostrava os livros, entendeu? No hotel aqui em Ribeirão Preto. Mas nem todo mundo comprava. Eu tinha que oferecer para 5, 8, 10 para vender um. Então, isso aí foi muitos anos na minha vida. Até uma coisa assim, meio louca, entende? Meio assim, sonhadora demais. Porque eu olhava para as pessoas, assim, parentes,
parecia que queria que você não andasse, entendeu? Parecia que você estava, vamos dizer assim, que você estava enlouquecido. Você vai pelas ruas, não é possível, até quando você vai? Você entendeu? As pessoas olham, né? E vem uma loucura ali. E a gente que é artista, quando eu falo que a gente é artista, é quando a gente produz, a gente escreve, a gente pinta, a gente faz escultura. O artista, em geral, ele é olhado como louco. A loucura que move ele é a arte. E nem todo mundo entende a arte, nem todo mundo tem o discernimento de que aquele tipo de loucura que move o ser humano é compatível com as ideias do outro. Então, quando a gente escuta uma história dessa, eu imagino o quanto de julgamento e crítica as pessoas. Não, mas ele é maluco, mas ele surtou, e não é. Porque a loucura, eu costumo dizer que a loucura, o nosso mundo louco dos autores de produzir histórias, é o nosso combustível. Cada um tem uma loucura. Qual é a sua loucura? É isso, é essa coisa louca que te move? Então esquece todo o resto e segue essa sua loucura. Afinal, os loucos são as melhores pessoas que a gente pode encontrar na vida, porque elas são guiadas, eles são guiados por uma loucura que é só deles, é única. E eles não conseguem... Exatamente. Então eu imagino a quantidade de crítica, de julgamento, de comentários que você não recebeu nesse período. Bom, você foi publicando ao longo da vida mais de 20, 30 livros, 40 livros, enfim, e foi acompanhando esse processo de evolução do mercado, não só de publicação, mas também da escrita. Como é que você... o Gerardo vê hoje toda essa dinâmica da internet para te ajudar, pessoas para te auxiliar? Você tem isso? Não tem? Você continua aí fazendo as suas publicações presenciais e somente de livro físico? Você pretende fazer o livro digital? Como é que você lida com esse boom da internet? Então, depois que eu publiquei um tanto aí, que eu andava muito, né, isso foi até o ano passado. Quando foi até mais ou menos março do ano passado, eu levava essa vida. Mas aí depois, quando teve essa viralização minha, então a minha vida mudou. Agora, mesmo porque eu já não aguentava mais andar, viu? Eu já estava no auge de tudo. Eu já não aguentava mais andar. Então, tudo demorou no momento certo. Aí veio aquilo para mim, você entendeu? Então aí eu comentei com meu filho entende muito de computador. Eu falei, Lucas, rapaz, está acontecendo umas coisas estranhas lá, tá muita gente me procurando. Aí no começo assim, ele falou, não, pai, deve ser uma coisa tua, ele não levou a sério. Aí daí uma semana ele passou aqui em casa, eu falei, Lucas, vem cá, dá uma olhada aqui. A hora que ele olhou, ele falou, pai, isso está estourado, pai. Aí me mostrou aquilo lá, aí mostrou aquela quantidade de gente solicitando, eu não tinha entendido aquilo ainda. Eu falei, mas o que eu vou fazer com isso aqui? Porque tanta gente, ele falou, eu tenho que responder um por um. Aí eu comecei a responder um por um, então eu comecei aí, por exemplo, hoje eu faço diferente, hoje eu não uso mais isso, ó. Então quando eu consegui as marcas, eu vendia um livro por R$5. Você entendeu? As marcas pagavam para mim e os R$5 era o meu, entre aspas, lucro, né? É o que sobrava para mim. Mas como eu não aguentei depois, eu passei a bancar por conta própria. Entendeu? Então eu mandava fazer o livro e já sem as marcas, né? Sem as marcas. Então aí eu começava em vez de eu cobrar, por exemplo, R$5 de um livro, eu vendia por R$5 um livro, na época, né? Porque os R$5 entrava assim, sem eu gastar, porque a marca pagava para mim. Mas como eu não aguentava mais, eu passei a cobrar 10 do livro e 5 era para pagar o livro, certo?
eu já não aguentava mais andar. Então, mas o que acontece? Eu produzo os meus próprios livros. As capas sou eu que bolo, sou eu que idealizo, não sou eu que faço na gráfica, não. Eu sento com a pessoa e eu vou montando vou montando a capa eu mesmo, entendeu? Então a capa sou eu que faço, o meu livro, eles são estilo econômico, eles são capa fina, eles não têm, não é um livro assim, você entendeu? De orelha, não é isso aqui, ele é capa fina, diagramados, é estilo econômico. Então, as pessoas viam essa simplicidade em mim e entenderam que o meu projeto era muito, assim, muito original, muito meu mesmo, né? Muito amor à escrita. Então, foi isso que fez a diferença. A internet, para mim, ela foi assim, maravilhosa. Entendeu? Foi uma coisa assim, até inacreditável. Entendeu? Para mim, né? Eu acredito. Inacreditável. Então, hoje eu tenho, assim, entendeu? Um agradecimento a todas essas pessoas, viu? Lá os primeiros, todas as pessoas que me ajudaram, eu sei, entendeu? Todos eles, eu costumo falar o seguinte, ó, se eu tiver 1 milhão de seguidores, eu sou a mesma pessoa que sou hoje. Eu agradeceria as pessoas da mesma forma. Então, não é o tanto, se eu passar a ter 1 milhão de seguidores, eu sou a mesma pessoa. E agradeço a todos aqueles que me ajudaram, porque se não fosse eles, eu não tinha a situação hoje que eu tenho, você entendeu? Então aí eu comecei a publicar um livro atrás do outro, me deu muita inspiração, você entendeu? Comecei a fazer livros infantis, comecei até tem 3 livros religiosos, tem de trovas, então eu busquei assim, um leque de assuntos, né? Mas aí as pessoas vão gostando dos livros, você entendeu? Tem vários você já está escrevendo alguma próxima publicação? Já tem alguma obra em andamento? Não, agora, semana passada, eu lancei esse livro aqui, ó, Dois Amigos de Infância. Esse livro aqui, ó, cadê ele aqui? Semana passada, gente. Esse aqui, ó. Esse aqui foi semana passada, tá vendo? Ó? É infantil? Não é infantil. Aqui, esses 2 amigos são crianças, mas aqui eu conto a história deles adultos. Então, ele guardara aquele segredo por toda a sua vida, mesmo sabendo que ele era prejudicial, mas nunca se arrependeram de ter agido assim. Essas 2 crianças, elas crescem. E esse menino aqui, o negro, porque eu quis escrever essa história por causa dele, do menino negro. Eu nunca tive preconceito na minha vida. E nada. Você entendeu? Tinha amigos negros, brincava com amigos negros, estudava. Nunca tive preconceito na minha vida. Para você saber, eu vinha a ouvir esse preconceito agora de adulto. Eu não imaginava que alguém pudesse ter preconceito de negro. Você entendeu? Então, então eu escrevi essa história onde eu dou dignidade para ele. Ele vai crescer, ele é a pessoa que guardou um segredo por toda a sua vida, mesmo sendo prejudicial a ele, mas nunca se arrependeu. Então eles crescem e aqui vai ter uma história onde a dignidade que eu dou para esse menino negro aqui. É a única intenção do meu livro foi esse aqui, ó. Dois amigos de infância, você entendeu? E o mais recente também, antes dele, foi esse aqui, ó. Vingança Canina. Esse livro aqui, Vingança Canina. As capas são ótimas, gente. Vingança Canina. Esse livro aqui, veio antes desse aqui, ó. Aqui é uma família, a história começa triste, mas acaba feliz. Uma família é exterminada por 3 bandidos. E o cachorro da família, ele leva um tiro no começo e os marginais acham que ele morreu. Então os marginais roubam tudo lá, mata o pai, a mãe, a moça, e o cachorro está vendo tudo de olho bem fechado. Aí quando os policiais chegam, tudo lá, a tragédia, ele vê que o cachorro está vivo. O policial leva o cachorro
o veterinário, opera o cachorro e o cachorro se recupera. Só que o cachorro guardou tudo aquilo. Ele viu tudo aquilo. Então, quando ele fica bom, ele sai atrás dos 3 bandidos. De uma maneira assim fantástica. Então, ele, você entendeu? Você imagina o que é um cachorro sair atrás de 3 bandidos. O cachorro não sabe conversar, não sabe perguntar nada, mas ele foi no faro, e exerceu a vingança de uma maneira perfeita, você entendeu? Então, essa é uma história mais recente também, ó. Eu fiz em função Gerardo, você escreve desde poema até histórias drásticas, você vai de um extremo ao outro. O que te inspira a escrever tantas histórias de gêneros diferentes, para públicos diferentes? Como é que é essa inspiração? Alguma coisa te inspira para você sentar, não, agora eu vou produzir um livro infantil? Ou então, não, agora eu acho que a temática vai ser um pouco mais pesada. Como é que surge a ideia para você escrever tantos livros para tantas pessoas diferentes, de gêneros diferentes? Então, às vezes eu ouço falar, né, do tal bloqueio literário, né? Que às vezes o autor fala, tem um bloqueio literário. Eu, assim, humildemente falando, eu nunca tive esse problema comigo. Porque o que acontece comigo? Eu sou uma pessoa, assim, de poucos amigos, eu não gosto muito de conversa à toa, piadas indiretas, não gosto dessas coisas. Então, eu não tenho inimigo, entende? Mas eu também não tenho, assim, amigos para conversar, porque eu gosto de ficar sozinho, você entendeu? Então, o tempo inteiro eu fico me inspirando. Eu sou assim, quando não é um poema, é uma trova. Quando não é uma trova, é um infantil. Agora, por exemplo, no começo, eu achava que eu ia ser só poeta. Eu achava que eu não tinha capacidade de escrever história, você entendeu? Eu não tenho essa capacidade. Então, depois as pessoas chegavam para mim e falavam, senhor Berardo, o senhor não escreve livro infantil? O senhor não escreve crônica? O senhor não escreve romance? Aquele foi batendo em mim e falou, vou tentar escrever. Então, eu comecei a escrever esses livros, né? Mas, assim, por exemplo, a minha vida inteira, o dia a dia meu, é pensando. Pra você ter uma ideia, tem um livro desse aqui, tem um poema, que uma vez o rapaz bateu a campainha lá em casa, eu fui lá atender, ele era um rapaz que me pediu um copo de água. Falou, só me arruma um copo d'água? Eu arrumo, vim aqui dentro, busquei um copo d'água e levei para ele. A hora que ele bebeu aquela água, era mais ou menos meio-dia, sol forte, ele falou assim, o senhor não se importa, o senhor não me arruma um pedaço de pão? Eu falei, arrumo. Vim aqui dentro, arrumei um pedaço de pão para ele, depois eu fiz um soneto, água e pão. Então eu fiz um soneto com aquela cena, água e pão. Só que eu desenvolvi, eu desenvolvi a história favorável a ele. No soneto ele arruma emprego, no soneto, mas ele arruma emprego e fica bem de vida, mas ele nunca deixa de me visitar. Quando ele passa perto de mim, ele vai lá e estende a mão dele, você entendeu? Então eu fiz isso no soneto. Eu fiz com que ele fosse uma pessoa assim, vitoriosa, mas que ele nunca desfez de mim. Uma vez também, uma pessoa estava aqui em casa, uma cunhada minha, e o filho dela ia começar a fazer Enem, essas provas, né? E ele ia embora para outra cidade. E ela veio aqui para trazer aqui em Ribeirão, né? Mas aí eu fui levá-lo lá no colégio, onde ele ia fazer a prova, e dali ele ia embora e ela ia voltar para a casa dela, a cidade dela. Mas na hora que ele saiu, estavam os dois na minha frente assim, a hora que ela se despediu do filho, mas eu senti uma tristeza tão grande nela, uma emoção tão forte, como se ela não quisesse deixar ele sair. Aí aquilo bateu em mim assim, aí o que aconteceu? Eu fiz um soneto, Laços de Amor. Só que eu transformei, em vez de pôr menino, eu pus uma menina, que dava mais certa a história. Então, Laços de Amor. Naquela cena que eu vi dela, você entendeu? Então, eu estou ali vendo... Sensacional, quer dizer, coisas do cotidiano te inspiram, né? Pessoas reais te inspiram. A minha poesia, ela não é assim, muito metaforizada, você entende? Assim, esses poemas mais... Não, a minha poesia é sentimento.
Eu sou assim, é sentimento. Minha poesia tem sentimento. Você entendeu? Coisa desse tipo. Eu fiz um poema uma vez, um médico ortopedista aqui em Ribeirão Preto, eu fui fazer uma consulta com ele, e ele comprou um livro de poesia meu. Você entendeu? Estava com um pouco de poesia. Aí passou 2, 3 anos, eu voltei lá para consulta, tudo outra consulta, né? Ele falou, senhor Cavaleiro, você publicou mais livro de poesia? Eu falei, naquele tempo só tinha poesia. Eu publiquei, tem mais um. Cadê? Eu quero comprar. Eu gostei, rapaz, aqueles livros que você me vendeu, tem um poema lá que é a minha vida. É a minha vida aquele poema. Você acredita que o médico, eu fiquei sentado na sala de visita, esperando revelar a radiografia, ele não tinha o livro na mão, com ele, estava na casa dele, ele escreveu um soneto quase igual ao meu. Decorou! 4-4-3-3. Ele escreveu assim, a hora que eu vi o soneto, ele falou, nossa, senhor, mas está quase igual, eu falei, estava aqui na minha cabeça. Então, esse soneto é a minha vida, Cavaleiro. Entendeu? Então, a minha poesia é desse nível, ela é sentimental. Entendeu? E tem alguns estilos diferentes. Então, eu estou assim, sempre. Eu não tenho, assim, parada. Quando eu estou parado, estou pensando em alguma coisa. Às vezes, até dormindo, eu sonho com alguma coisa. Esse livro aqui, O Passagem Proibida, aqui, ó, eu tive um sonho, umas 3 ou 4 pessoas se perdendo ali num curral. Eu estava dormindo, levantei, peguei o celular, gravei o centro assim, da conversa, aquilo ali, gravei para não esquecer, né? Aí no dia seguinte comecei a escrever uma história, Passagem Proibida. Uma história Olha que sensacional. Entendeu? Então, a minha, assim, totalmente, eu não tenho, por isso que eu não gosto de conversa, assim, de eu perder tempo de conversa. Não gosto. Minha conversa, se ela tem, quando a pessoa é assim, não que eu tenha nada contra as pessoas, cada um tem o seu jeito, né? Mas se a conversa não fosse uma conversa que tem uma seriedade, que tem uma coisa legal, eu não participo. Não participo mesmo. Você tem razão. A gente pensa praticamente do mesmo jeito. O conversas vazias, a gente não tem interesse. A gente gosta de conteúdo de qualidade, a gente quer falar sobre coisas que são realmente válidas, né? Importantes. Agora, seu Bernardo, me diz uma coisa, você como leitor de grandes autores, né, inclusive poetas da nossa literatura, você está lendo algum livro agora ou não? Você está parado? Não, no momento eu não estou lendo livro, não. Recentemente eu terminei um livro, é um livro religioso, O Diário de Santa Faustina, que é um livro de quase 500 páginas. Eu terminei há uns 3 meses, mas não dei início à leitura, não, viu? Você entendeu? No momento eu não estou lendo livro nenhum. Às vezes leio alguma coisa de autor aí que passa para mim, né, uns contos, eu leio. Mas livro mesmo, momentaneamente, assim, não estou lendo nenhum, não. Já li muito Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, né? Mas no momento eu não estou lendo livro, não. Qualquer hora eu pego um livro para ler. Muito bem, gente. Vocês estão vendo aí um autor, né, que publicou seu primeiro livro na década de 70, 68, na verdade. A gente falou 78, não foi? 78. 1978. A gente viu através de outros olhos como é que foi essa mudança desde essa época até 2020. O autor Verardo Neto, ele tem mais de 40 livros publicados. Vocês podem adquirir os livros somente em versão física, diretamente com ele, pelo Instagram. Eu vou deixar aqui na live gravada nos comentários o link da matéria que ele viralizou, tendo mais de 100 mil pessoas acessando, mais de 40 mil compartilhamentos, para vocês entenderem melhor e mais de onde vem esse escritor maravilhoso, de como foi
todo esse processo para que ele chegasse até aqui, que eu digo, até aqui, 2022, escrevendo, publicando, divulgando, aguçando o interesse e a curiosidade de nós, autores, porque eu aprendi e continuo aprendendo com mentes assim, como que é transformador e produtivo a gente ter contato com pessoas que vêm assim da raiz, sem internet, sem rede social, e que vendem, que produzem, que escrevem. A gente ainda tem que aprender muito com os autores que estão chegando dessa época, que agora estão tendo que se adaptar, se transformar com a internet e o computador. Seu Verardo, querido, eu quero muito, muito, muito te agradecer a sua disponibilidade, o seu tempo, dizer para você que você é fantástico e que eu com certeza vou acompanhar o seu trabalho. Já estava desde a primeira vez que eu vi a matéria e vou continuar acompanhando o seu trabalho. Eu desejo para você saúde, sucesso, mais livros, mais acessos, e que você não pare de escrever jamais. A gente precisa de escritores como o senhor, tá? Eu agradeço a você, viu? E a gente sempre assim, qualquer coisa, algum contato, viu? Nasce entre nós uma amizade, né? Uma forte amizade, viu? Qualquer hora a gente pode conversar mais, entendeu? E é só completando aquela resposta, pergunta sua, eu não tenho livro digital, entendeu? Os meus livros são só físico. Talvez uma hora vai ter que arrumar esses livros digitais, né? Vai ter que entrar nesse lado aí que você falou. Mas no momento não, é só o livro mesmo físico, viu? E aguardando a oportunidade de chegar, né? E qualquer coisa entrar em contato com a gente, viu? Agradecendo a você, a todas as pessoas que acompanharam e vão acompanhar essa live, viu? A minha amizade, acima de tudo, viu? Antes de ser escritor, a gente se torna amigos, né? E qualquer coisa, a gente está aí para a disposição, viu? Agradecendo muito mesmo, de coração, o que você fez em prol do meu trabalho, da própria literatura brasileira, né? Muito obrigado, viu? Eu é que te agradeço, querido. A gente vai se falando com certeza, tá bom? Muitíssimo obrigada. Tá, eu que agradeço, viu? Deus abençoe. Muito bem, gente. Esse foi o autor nacional Verardo Neto. Eu quero parabenizá-lo mais uma vez, agradecer a todo mundo que assistiu, que está assistindo, que vai assistir. Eu vi muita gente entrar aqui na live, então, meu muito obrigada. Dizer que as entrevistas vão até o dia 16 de novembro e hoje tem mais 2 entrevistas. A gente vai bater papo até 10 horas da noite. Obrigada, gente. Seu Verardo, um beijo, então, até mais, querido. viu? Obrigada. Obrigado. Tchau.